Olá, boa noite. Ainda está sendo procurado o suspeito de render uma grávida no bairro Jardim da Penha, em Vitória. A vítima saía da garagem quando foi abordada por um homem armado e obrigada a fazer transferências bancárias. A vítima estava saindo com o carro da garagem quando foi rendida. Repare que ela manobra o carro e do outro lado da calçada um homem está passando. Quando a vítima já saiu com o veículo totalmente da garagem, é o momento em que o indivíduo tira a arma da cintura, salta na frente do carro e anuncia o assalto. Em seguida ele entra e sai com a motorista, uma mulher que está grávida de 8 meses. Durante o tempo que passou sob a mira de uma arma, a vítima ainda foi obrigada a realizar transferências bancárias. No trajeto com o veículo, através da ameaça, foram feitas ali 3 transferências bancárias para 3 contas distintas. E ao final dessas transferências ele desceu do carro. Nesse período, vale ressaltar, assim, não houve nenhuma agressão física à senhora, mas claro que a agressão psicológica ali, a ameaça que ocorre realmente é de grande gravidade e, de acordo com essa gravidade, os órgãos de segurança estão se empenhando ao máximo para poder dar uma resposta à sociedade e realmente identificar e conseguir fazer a detenção desse indivíduo. O sequestro relâmpago foi nesta quarta-feira pela manhã e assustou os moradores da região. Apesar do ocorrido, a Polícia Militar informou que faz patrulhamento na região de Jardim da Penha e em bairros ao redor. Ninguém espera passar por algo tão traumático. Nesse caso, o criminoso aproveitou a oportunidade. A orientação da Polícia Militar é sempre não reagir, é manter a calma, a tranquilidade, por mais que seja difícil, é um momento complicado, um momento de apreensão, de nervosismo, mas é tentar ao máximo manter o controle e prezar ali pela vida humana, que é o que vale mais para qualquer pessoa. Diante de uma situação como essa, é muito importante que a vítima não reaja. O perigo é evidente, ainda mais quando um bandido criminoso está do seu lado apontando uma arma para você. Mas logo depois desse tipo de situação, é muito importante que a vítima entre em contato com a polícia, faça o boletim de ocorrência para que essa situação seja registrada e esse caso seja investigado. A gente tem viatura 24 horas, a gente tem o DPM 24 horas, tem as viaturas de patrulha de comunidade, temos o policiamento ciclístico, o policiamento em bicicleta, em quadriciclo. Então, ao máximo, a gente tenta fazer a segurança se prevalecer e gerar segurança ao cidadão de bem. Sobre o suspeito, as denúncias podem ser feitas ao 181, você não precisa se identificar. Foi indiciada pelo crime de racismo a empresária que publicou um vídeo nas redes sociais em que ofende nordestinos após o resultado das eleições. Elisiane Santos Neves, de 40 anos, começou a ser investigada após publicar o vídeo com as ofensas no dia 30 de outubro. A empresária confessou à polícia que gravou o vídeo, mas não soube alegar o motivo. Diz que tinha bebido, que tinha tomado remédio controlado, acordou no dia seguinte sem se lembrar de nada. Afirmou que estava arrependida e que publicou um pedido de desculpas na mesma rede social. Apesar disso, o inquérito já foi enviado ao Ministério Público, que vai decidir se oferece ou não denúncia à Justiça. Começou hoje o julgamento de 2 capixabas que mataram uma brasileira nos Estados Unidos em 2020. É a primeira vez que um crime cometido no país norte-americano é julgado aqui no Brasil. Os 2 suspeitos fugiram para cá, foram presos em Cariacica. O Vitor Zucolotti está acompanhando esse primeiro dia de júri, né? Boa noite, Vitor. Já tem algum resultado? Isabela, boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, até agora nenhuma sentença, até porque, como você bem disse, né, o primeiro dia de júri, a expectativa que possa ser encerrado ainda hoje, perto de 11 horas da noite, ou até mesmo entre aí ao longo da madrugada, mas ainda está muito incerto porque agora, nesse momento, um dos réus está sendo ouvido ali no Fórum de Vitória, o Tiago Felipe Souza Bragança. Segundo informações que a gente obteve também, né, lá no fórum, cerca de 6 pessoas que foram convocadas para prestar depoimento já foram ouvidas, inclusive 2 policiais norte-americanos, né, que investigaram o caso em 2020 lá na Califórnia. Uma coisa que chamou a atenção é que logo no início do julgamento, quando os réus estavam chegando ali no Fórum de Vitória, eles chegaram a brigar, os policiais penais tiveram que intervir por conta de divergências da história, né, de cada versão, cada um tinha uma versão para um fato e eles acabaram brigando por conta disso. Os acusados, Tiago Felipe
Felipe, que eu já falei o nome, e o Anderson Júnior da Silva teriam estrangulado a Ana Paula Braga, que tinha 24 anos, na Califórnia no ano de 2020. Depois disso, ainda utilizaram o celular da vítima, tiraram foto, até mandaram fotos e vídeos da mulher já morta para a mãe dela e, na sequência, enrolaram o corpo num edredom, jogaram no porta-mala de um veículo e depois botaram dentro de um container de lixo de um cassino lá nos Estados Unidos. Quem acompanha também esse julgamento é a mãe da Ana Paula, a dona Delma Félix Feitosa, de 58 anos, que veio de Belo Horizonte para poder acompanhar esse júri. Como eu disse, né, ela afirmou que os assassinos, segundo ela, enviaram o vídeo logo depois que a filha foi morta para ela. Ela viu a filha morta depois disso por conta desses vídeos. Os dois fugiram lá dos Estados Unidos, chegaram a passar pelo México e depois voltaram ao Brasil. Foram presos em Cariacica e, na época da prisão, inclusive, confirmaram, né? Eles confessaram o assassinato da Ana Paula. Então é isso, Isabela. Por enquanto, um dos réus está sendo ouvido, depois o Anderson deve ser ouvido também. Isso aí deve demorar aí ao longo dessa noite, pode entrar ainda ao longo da madrugada e talvez até no final, amanhã cedo, ter alguma sentença sobre esse caso. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Vitor. A gente continua acompanhando, viu? Olha, gente, a explosão do carro que matou o empresário Ricardo Portugal há 2 anos passou a ser investigada pela Delegacia de Homicídios. A polícia já tinha adiantado que essa explosão foi causada por um fator externo e não pelo veículo. E agora serão determinadas diligências para a conclusão do caso. O empresário morreu depois que o carro explodiu em movimento ao passar pela Avenida Adalberto Simão Nader, em Vitória. O empresário voltava de uma consultoria que tinha feito uma empresa. Os populares tentaram ajudar a apagar o fogo no dia, socorreram a vítima, mas não conseguiram. O empresário também era consultor de tecnologia da informação e morava aqui no Espírito Santo há 12 anos. 3 pessoas foram presas suspeitas de matar um homem a pauladas em Vila Velha. Entre os suspeitos estão 2 mulheres. O crime, gente, foi cometido porque eles queriam roubar o celular da vítima para comprar crack. Repare no canto superior da imagem. Ela mostra o momento em que a vítima é morta a pauladas. O homem com um pedaço de madeira desfere mais de 30 golpes na cabeça da vítima. As imagens de vídeo monitoramento ajudaram a polícia a chegar nos 3 suspeitos desse crime. O assassinato foi classificado como latrocínio. O suspeito, um homem de 45 anos e 2 mulheres de 41 e 34 anos, queriam um celular da vítima. 3 autores desse crime bárbaro, né? Perverso, um homem e 2 mulheres que mataram a vítima simplesmente para poder subtrair o celular e trocar por drogas. Esse outro trecho mostra a tentativa dos envolvidos de se livrar de pistas sobre o latrocínio. Eles tentaram até colocar fogo no corpo da vítima. E durante as investigações, ainda acusaram outra pessoa para a polícia. Tentou ludibriar os policiais, ele tentou de todas as formas se desfazer de qualquer indício que pudesse chegar à autoria. No dia do crime, eles limparam o local que eles residiam, colocaram fogo em qualquer coisa que tivesse marca de sangue, justamente para poder apagar qualquer indício desse crime. Durante a investigação, ele apontou um outro suspeito, tentando desviar o foco da investigação, mas no final conseguimos levantar imagens e constatar que o verdadeiro autor era esse indivíduo e que contou com a ajuda das 2 mulheres que residiam no local com ele. A vítima, Lucas Paulo Piotto, tinha 26 anos. De acordo com informações da Polícia Civil, ele era usuário de drogas, frequentava ali aquela região no bairro Divino Espírito Santo e era basicamente conhecido por todo mundo ali, inclusive pelos 3 suspeitos de terem cometido esse crime. Durante as investigações e depoimentos, uma das suspeitas até chegou a afirmar para a polícia que Lucas era uma pessoa boa, tranquila, não fazia mal a ninguém. Após o crime, subtraiu o celular, tentou se desfazer dos indícios, tentou colocar fogo no corpo, saiu com o celular subtraído da vítima, trocou por pedras de crack e fizeram uso da droga durante a madrugada. Os 3 presos foram autuados por latrocínio, que é assalto seguido de morte, e já estão em presídios. Um casal foi executado com mais de 40 tiros na serra e a filha do casal, de 6 anos, quase presenciou o crime. Os assassinos invadiram a casa de madrugada em Maringá, quebraram o cadeado, arrombaram a porta e foram direto para o quarto do casal.
Márcio Rony Ventura, de 34 anos, e a esposa Bruna Mara Oliveira Ventura, de 26, foram mortos com mais de 20 tiros cada. A polícia encontrou munição de 5 calibres diferentes. A filha do casal de 6 anos foi retirada do quarto pelos assassinos e ficou na calçada até ser resgatada por uma vizinha. Ainda não se sabe o motivo do crime. Márcio respondia por homicídios e tráfico de drogas e a mulher dele também tinha passagem por tráfico. A polícia segue investigando e os suspeitos ainda não foram identificados. A seguir, disparada de casos de Covid no Espírito Santo, em um instante só. Uma mulher foi presa por esfaquear o próprio filho em Cariacica. A pensionista Ivani Galdino de Oliveira, de 58 anos, foi autuada por lesão corporal. O crime aconteceu na casa da família em Santo André. O serralheiro, de 34 anos, e a mãe foram encontrados bêbados dentro de casa. O local estava todo sujo de sangue. Foi um parente que acionou a polícia. A vítima foi socorrida para o hospital, levou 4 facadas. A briga, segundo vizinhos, foi por causa de carne e bebida, mas os dois já tinham se desentendido antes. O filho afirmou que perdoou a mãe, mas a Ivani passou por audiência de custódia. A justiça determinou que ela deve continuar presa. Ele fala inglês fluente, mas usava o conhecimento para cometer crimes. O homem de 29 anos comprava imagens de exploração sexual infantil fingindo ser uma mulher. As equipes da Polícia Civil seguiram logo cedo para a cidade de Laranja da Terra, na região serrana do estado. O alvo da operação era um homem de 29 anos, suspeito de armazenar imagens de exploração sexual infantil. As investigações começaram a partir do momento que o criminoso, se passando por uma mulher, em um fórum na internet, começou ali a criar uma história de que ele era uma mulher, uma mãe, e que possuía uma criança e que praticava incesto com essa criança. Essa mensagem foi monitorada e foi encaminhada para a polícia para verificar se de fato isso procedia ou não. No local, a polícia encontrou computadores onde o suspeito mantinha vídeos de crianças sendo abusadas. De acordo com o delegado, o suspeito conseguiu material de exploração sexual infantil de outros países. No celular dele foram encontradas mensagens em inglês em que eram fechadas as negociações criminosas. Ele tinha um inglês fluente e se comunicava com pessoas fora do país. Ele disse que solicitava fotos de mulheres amamentando e pagava por esse conteúdo. Verificamos também que ele pagava de 30 a 80 reais para receber materiais de abuso e exploração sexual infantil. Diante das evidências, o homem acabou preso em flagrante. Lembrando que esse é um tipo de crime que hoje permite fiança, infelizmente. Foi arbitrado uma fiança de R$ 60.600. Ele não pagou a fiança e foi conduzido ao centro de triagem de Viana. Foi aprovado nas câmaras de deputados agora a mensagem transformando o crime de exploração sexual infantil em crimes hediondos. Isso é muito importante porque faz com que esse crime não tenha direito à fiança, não tenha direito à liberdade provisória. A prisão temporária ela é maior, ela é de 30 dias, podendo ser prorrogada por mais 30. E também a progressão de regime também é mais severa. Tem que endurecer mesmo as penas, né, gente? Esse projeto que aumenta as penas para esse tipo de crime segue para votação no Senado. Olha, se você ainda não concluiu a vacinação contra a Covid, fica atento, viu? O número de casos confirmados nos últimos 10 dias já é maior do que todo registrado no mês de outubro. A Maísa já teve Covid 3 vezes. Com a nova onda da doença, ela correu para tomar as doses da vacina que faltavam. Estou tomando a 3ª dose, né? Por conta de que eu não tinha tomado ainda já há muito tempo. Eu peguei Covid 3 vezes, então aí melhorei e resolvi tomar. Quem também procurou o ponto de vacinação foi a Maria Lúcia. Ela anda de máscara para cima e para baixo, mas só agora pôde completar o esquema vacinal. Eu ando de ônibus todos os dias, aqueles ônibus superlotados e uns usam, outros não usam. Tem umas pessoas mal educadas que às vezes tossem em cima da gente e isso é muito perigoso. A preocupação de muita gente é com a nova subvariante da Ômicron, já detectada aqui no estado. Ela ganhou força com as aglomerações geradas pelas eleições. Nas 2 últimas semanas anteriores a essa, nós começamos a perceber um aumento novamente das informações, das notificações de casos. E essa semana esse aumento se mantém
inclusive um pouco maior. A gente tem provavelmente até o fim dessa semana o dobro de notificações que nós tivemos em relação à semana passada. Nos 10 primeiros dias de novembro, 830 pessoas testaram positivo para a Covid aqui no Espírito Santo. Isso é mais do que o registrado em todo o mês de outubro. Por isso, tem muita gente procurando atualizar o cartão de vacina. A vacina está disponível em mais de 700 pontos de vacinação no Espírito Santo, especialmente quem tem uma doença de base, especialmente a pessoa mais velha, que é quem mais adoece de forma grave e vai a óbito. As que foram a óbito no mês de outubro tinham mais de 60 anos e estava faltando uma dose de vacina. Por enquanto, são 4 doses de imunizantes. Uma 5ª aplicação está sendo disponibilizada para pessoas com baixa imunidade. Se tiver algum sintoma, imediatamente colocar a máscara, procurar um local e fazer a testagem. E aqueles que puderem usar máscara, seja por motivo de doença, seja porque são mais idosos, isso também ajuda a diminuir a transmissão e a proteger a família, a proteger os colegas de trabalho. E amanhã devem chegar ao estado 13 mil doses de vacinas da Pfizer para a imunização de crianças que tenham entre 6 meses e 3 anos de idade com comorbidades. A previsão é de que as doses sejam distribuídas ainda na sexta-feira aos municípios. A seguir, desembargador mais antigo do estado é homenageado. Nós já voltamos. Hoje à tarde foi de homenagens ao desembargador mais antigo do estado. Aos 75 anos de idade, o desembargador Adalto Dias Tristão participou da última sessão como membro da corte. Uma jornada longa, foram quase 30 anos no Tribunal de Justiça do Espírito Santo, um dia marcado por homenagens. A sessão do Tribunal Pleno foi realizada na tarde desta quinta-feira. Familiares, autoridades, professores e alunos de direito participaram da cerimônia. O superintendente da Rede Tribuna, João Pedrosa, junto com o diretor comercial, Ricardo Shoa, fizeram questão de acompanhar a despedida do desembargador. O desembargador Adalto é, sem dúvida nenhuma, uma das maiores lideranças que o Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo teve. Perdê-lo hoje como membro do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo é, para mim, alguma coisa fora do comum. Principalmente pela história pessoal que eu tenho com ele, porque poucos sabem, mas eu comecei a advogar com ele. Assinei a minha primeira petição inicial com ele, participei de alguns julgamentos de clientes dele no Tribunal do Júri da Comarca de Pancas, e isso propiciou que a gente construísse uma amizade muito sólida ao longo de muitos anos. E isso me gratifica muito e me honra muito ter tido a chance de conviver com ele aqui no tribunal. É um sentimento de missão cumprida. Fiquei no Poder Judiciário por cerca de 43, 44 anos, só no Tribunal de Justiça 29 anos. Então é hora, já passei por todos os cargos aqui do Judiciário Estadual, fui corregedor, presidente do TRE, presidente do Tribunal de Justiça. Então eu penso que é hora realmente de ir para outras missões e abrir vaga para os novos magistrados. Para o desembargador Adalto Dias Tristão, um ciclo foi encerrado, mas outras missões continuam. Na área jurídica mesmo, escrever mais algum livro ou fazer alguma consultoria, essa é a ideia, talvez junto com um outro advogado, fazer alguma atividade voltada para o meio jurídico mesmo. TN2 fica por aqui, uma boa noite, obrigada pela audiência, até amanhã.